Queridos irmãos, para nós é sempre uma satisfação voltar aqui no ICEB. Essa é a terceira aula desse tema. O tema é consciência coletiva, né? E dentro dessa consciência coletiva nós já falamos sobre a consciência individual, já falamos sobre memes, o vírus da mente. Hoje vamos falar de reprogramação e o poder do pensamento. Na realidade, nós vamos inverter a ordem. Nós vamos falar do poder do pensamento e terminar com a reprogramação, né? E na próxima aula, o poder da mídia, que fecha todas essas coisas. Na realidade, em cada módulo desse, nós vamos acrescentando alguma coisa, não é? Isso seria, de repente, uma grande palestra, né? Que a gente pudesse fazer assim, em torno de 2 horas de palestra, matava esses 4 temas aí, dando ordenação nessas coisas. Mas aqui a gente vai por homeopatia, aos bocadinhos, como dizemos, né? Bom, como sempre, há necessidade de nós voltarmos a conceitos, recordarmos conceitos anteriormente colocados, não só esse ano aqui, como em anos anteriores. Porque quando a gente fala das coisas ligadas à alma, ao pensamento, ao espírito, existem determinados conceitos que precisam ser relembrados. Então nós vamos fazer aqui uma recordação rápida de conceitos anteriores, dos 2 módulos anteriores e de módulos de anos anteriores, né? Um deles é a nossa natureza, né? Nós somos um espírito, temos um perispírito e um corpo físico, né? Em torno do espírito nós temos o nosso corpo mental, aqui é que está o nosso pensamento, e esse corpo mental, ele se expande, porque pensamento é criação, ele se expande, gera o nosso corpo espiritual, né, que vai se manifestar no corpo físico. A gente diz que corpo é a manifestação de alguma coisa. O nosso perispírito é uma manifestação desse corpo mental, né, no fluido universal, onde ele retira o material necessário para construir esse perispírito, e o corpo físico é a manifestação do nosso espírito via perispírito na matéria mais grosseira. Já falamos aqui também que através do corpo físico e dos sentidos do corpo físico é que nós nos ligamos às coisas do mundo material, através dos nossos sentidos. Então temos aqui as nossas sensações que viajam dos nossos sentidos físicos para o perispírito, do perispírito para o nosso corpo mental, onde ele é processado, comparado com os padrões, comparado com tudo aquilo que nós já trouxemos na nossa bagagem espiritual, e, portanto, os nossos sentimentos estão lá dentro, e o espírito se manifesta de volta através das suas emoções. Nós já colocamos isso aqui, de fora para dentro é o sentido da percepção, de dentro para fora é o sentido da manifestação, ok? Mas é preciso perceber que nós somos aquele corpo mental que está ali. O espírito, ele intervém no cosmos através do seu corpo mental. É esse corpo mental que cria todas as coisas. Nós vimos, essa semana, estávamos na cruzada estudando o negócio de larvas, né? E a gente falava, existem larvas mentais que são criadas, são formas de pensamento. Nós vamos colocar aqui isso, né? E tudo isso é criação da mente. A mente é criadora. Um outro conceito que nós já falamos e vamos repetir é o conceito de pensamento. O César estava falando aqui sobre ele, né? É o atributo do ser pelo qual a mente processa continuamente no consciente os estímulos objetivos e subjetivos que ele percebe. Ele constrói ideias e determina ou não uma ação a ser tomada. Esse é o pensamento. O homem, o ser hominal, ele tem pensamento contínuo, diferente dos animais que têm pensamento fragmentado. Esse pensamento é o construtor das imagens na tela mental, ou também
podíamos dizer, das formas pensamento na tela mental e no seu entorno. Esse pensamento é guiado pelo instinto, pela razão e pela intuição. Quanto menos evoluído nós formos, mais a gente se aproxima do instinto. Quanto mais evoluído nós formos, mais nos aproximamos da intuição no uso do pensamento. Responde aos impulsos da inteligência, dos sentimentos e da vontade. E falamos aqui que a inteligência é a nossa capacidade de organizar e formular hipóteses e resolver problemas, sintetizar ideias, acumular o conhecimento adquirido. Os sentimentos são os nossos padrões de comparação, né, que os estímulos recebidos são comparados e, em função dessa comparação, é que as nossas emoções se realizam. E, a partir daí, a nossa vontade se faz sentir como o impulsionador das ações, respondendo àqueles estímulos. Portanto, a vontade, ela é uma impulsionadora de ações como resposta aos estímulos, né? E estímulos esses que são percebidos não só por pensamentos, como também pela própria inteligência na formulação dessas coisas e dos nossos sentimentos. Nós falamos isso aqui há anos atrás, não sei nem quantos anos, mas há uns 5. Né? Bom, dentro desse módulo, nós já vimos que o indivíduo tem uma consciência individual, ele se coloca numa coletividade, e essa coletividade tem determinados padrões que são estabelecidos, em média, e que influenciam esse indivíduo que pretende fazer parte dessa sociedade. Então, esse é o conceito de consciência coletiva, né, em relação à consciência individual. É como se a comunidade, a sociedade, o grupo, adquirisse uma consciência própria daquela comunidade, daquele grupo. Né? Falamos também, na primeira aula desse ano, que a consciência individual é como cada um se comporta e interpreta a vida, sua maneira de sentir, seus conceitos, sua filosofia de vida. A consciência coletiva é o conjunto das crenças e sentimentos comuns, a média dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado com vida própria, quer dizer, fica independente do indivíduo. Depois que se cria, fica independente do indivíduo. O indivíduo pode ser sacado dali, que aquela consciência coletiva continua, porque a coletividade continua. Né? Daí vem o conceito de comunidade. Né? A consciência coletiva ou social é capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta que prevalecem e habitam nas mentes individuais, servindo para orientar a conduta de cada um. A consciência coletiva está acima dos indivíduos e é externa a eles. O indivíduo será sempre constrangido a agir de acordo com a sociedade, mesmo que esta atitude contrarie seus conceitos e princípios. Vejam a dificuldade que a gente tem de modificar uma consciência coletiva, ou fazer com que essa consciência coletiva se alinhe a determinados padrões que nós consideramos que são padrões essenciais para a evolução humana. O exemplo que nós demos aqui na primeira aula foi a própria mensagem do Cristo, né? Está aí há 2000 anos, e nós estamos aqui falando de caridade, de amor, né? E essas coisas ainda não nos influenciam na sua totalidade, não entraram ainda na comunidade, nem na sociedade como um todo, como consciência coletiva. E esse é o desafio, é como pegar as coisas boas das consciências individuais e fazer com que isso se transforme numa consciência coletiva. E o dia que isso acontecer, o nosso mundo transita. Quando nós falamos que o mundo transita de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós estamos dizendo que a consciência coletiva vai se alterar. É isso, né? Falamos também de memes, né? Essa é a figura, se vocês puserem memes na internet, essa é a figura que vem, tem uma opção de memezinhos assim, né? O vírus da mente. E a gente viu aqui que memes é uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro, ou de um local para o outro,
Na realidade, são informações que são armazenadas em diferentes meios e que, por ela estar armazenada, ela está sempre disponível. Como ela está sempre disponível, ela está sempre influenciando as pessoas que têm acesso a ela, né? No que diz respeito à funcionalidade, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode, de alguma forma, autopropagar-se. Não é que tenha vida própria, né? Ele não tem vida própria, mas essa informação está disponível. Se está disponível, as pessoas acessam essa informação e essa informação altera, influencia as suas ações, as suas escolhas, né? Os memes podem ser ideias ou parte de ideias, podem ser línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida como unidade autônoma. E é transmitida por imitação, a gente viu isso aqui, né? A própria palavra meme vem de mimetismo, né? Método de mimetismo. Os memes replicam-se a si mesmo por mecanismo de imitação e transmissão de cérebro a cérebro, e geram um amplo leque de cópias que subsistem nos meios mais diversos. Vimos também sobre memes que existe uma ideia de que certos grupos podem agir como um vírus memético, um conjunto de ideias que comportam-se como formas de vida independentes e continuam a ser transmitidos, mesmo que à custa dos seus hospedeiros, simplesmente porque eles são bons e em se fazerem ser transmitidos, né? Foi sugerido também que as religiões e os cultos comportam-se dessa maneira. Hoje nós vamos falar de reprogramação, nós vamos falar de um meme complexo, que eles chamam de memeplexo. Para nós, o espiritismo é um memeplexo, com toda a sua doutrina, e que sobrevive independente de nós. Não. O que está lá, ela está estruturada, né, como filosofia, como ciência. As religiões tradicionais agem como sistemas imunológicos mentais para suprimir aqueles novos memes que parecem ser nocivos, mas também colocam outras coisas que não tem nada a ver com aquele conteúdo moral e etc. Aí começam a aparecer uma série de dogmas, uma série de regras, uma série de outras práticas que não tem nada a ver com aquele fundo moral que muitas vezes iniciou-se a religião. A gente viu no jornal, essa semana, de uma pessoa com uma faca na mão, né? E lá, dizendo que ele queria matar os infiéis, aquelas coisas todas. Então vejam como determinadas coisas propagadas através das religiões podem se tornar nocivas à nossa sociedade. Bom, vimos também que nós somos corpo, mente e espírito, temos crenças, sentimentos e experiências, que nos relacionamos com os outros, do eu saímos para o nós, e do nós vamos para um universo coletivo, onde existe a cultura, onde a consciência coletiva está. Nós escolhemos o que fazemos, influenciamos, de certa forma, esse coletivo, essa cultura, e somos diretamente influenciados por ela, e as nossas experiências nos ensinam a modificar os nossos padrões mentais, as nossas escolhas. Na relação de causa e efeito, nós aprendemos. Então, os memes são, na realidade, estímulos de toda ordem que nós recebemos como base de informação. Aí terminamos as 2 primeiras aulas e mais alguma coisa anterior, né? Então, vamos para a aula de hoje, propriamente dita. O poder do pensamento. Nós vamos botar 2 vídeos aqui. Vamos tentar. Funcionou. Está todo mundo lendo direitinho? O maior instrumento de poder que se tem notícia se encontra dentro de nós, o pensamento.
Como a eletricidade, o pensamento produz resultados de acordo com o uso que se faz dele. Se temos bons pensamentos e nos mantemos em sintonia com as correntes vibratórias carregadas de energia positiva, nos tornamos capazes de realizar as ações que nos levarão à felicidade. Os pensamentos nos fazem sentir emoções variadas. Essas emoções, por sua vez, influenciam a nossa mente, o nosso organismo e a nossa saúde, ajudando a nos manter saudáveis e bem dispostos quando são positivas, dependendo do cuidado que temos com aquilo que abrigamos em nossas mentes. Assim, se queremos ter relacionamentos amorosos felizes, o primeiro cuidado a ser adotado é em relação aos nossos pensamentos. A lei da sintonia, como toda lei espiritual, pode não ser aceita ou compreendida, mas nem por isso deixa de produzir efeitos. Assim como a gravidade atrai os corpos para o centro da Terra, os nossos pensamentos têm poder de atrair para nós aquelas realidades que desejamos viver. É necessário reconhecer as próprias qualidades e a potencialidade que trazemos dentro de nós e que nos torna capazes de crescer, aprender e avançar. Apenas quem é capaz de se amar e de se valorizar pode amar e valorizar o outro. Só é possível dar aquilo que se possui. O caminho para uma boa autoestima está em cultivar bons pensamentos e ter em mente que eles são a nossa companhia mais constante. Temos a opção de escolher a cada momento o que abrigamos em nossas mentes. Com atenção, esforço e responsabilidade, é possível detectar um pensamento menos bom na sua origem e substituí-lo por outro que irá produzir resultados positivos. O universo funciona como um espelho
E tudo aquilo que transmitimos retorna para nós amplificado. Créditos. Dea Lins, né? Isso é de 2008. Bom, é tudo isso aí. Não é? É tudo isso aí. Muito bom isso aí. Bom, então nós vamos falar das formas de pensamento, porque o pensamento, ele é, né? A gente diz, mas pensamento, o que é o pensamento? Não sei, eu só sei que eu penso. E quando eu penso, eu construo formas, eu construo cenas, eu construo quadros, não é? Eu construo, eu crio, através do pensamento, essas coisas, né? Então, a gente tem em torno de nós o conceito de aura, né? A aura é o conjunto de tudo aquilo que vibra em nós, né? O espírito vibra, a mente vibra, o perispírito vibra, a parte térmica do corpo vibra, né? Todas as vibrações que nós emitimos se misturam e formam o que a gente chama de aura. As pessoas dizem, mas moeda tem aura, porque existe matéria, existe temperatura, existe uma agitação molecular, que é uma vibração. Então, todo o corpo, mesmo que inanimado, tem uma aura, tem um conjunto invisível de vibrações, que são efeitos de energia que está se processando, porque os átomos estão presentes, os elétrons estão girando em torno dos átomos, mesmo que eu esteja falando de uma moeda. Então, o conjunto de tudo aquilo que emana de uma moeda, através de vibrações atômicas, digamos assim, dos elétrons, é a aura da moeda, né? E nós temos, além dessa parte material, nós temos toda a vibração espiritual. Então, nós temos em torno de nós uma coisa que parece um ovo, assim, né? E aí a gente começa a entender por que os seres ovoides, quando a gente fala, né? Aqueles que têm monoideias, porque essa é a forma natural. É a nossa forma natural. É essa, né? Bom, formas, pensamentos são projeções mentais coloridas que configuram, às vezes, com detalhes, as imagens produzidas pela mente. A literatura espírita, nas obras do André Luiz, está cheio de exemplos em que ele avalia o corpo mental e aquilo que está sendo produzido e consegue perceber o que está sendo pensado por aquela pessoa e onde ela fixa os seus desejos, a sua ligação, porque isso como se corporificasse e fica visível, espiritualmente falando, para uma pessoa com uma evolução maior. Fica visível até para os nossos obsessores, né? Que eles sabem exatamente o que nós estamos pensando. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as suas vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los rumo dos objetivos e das que demanda. Isso está no livro do Zimmermann, um livro chamado Perispírito, e isso são palavras do André Luiz, tirado dos livros do André Luiz. Continuando, diz assim, aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele, à maneira de um campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum, como se fosse um cinema, uma tela.
A fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Quando nós fazemos nas nossas reuniões irradiações, é que fazemos prece e irradiações, nós geramos formas de pensamento e direcionamos as nossas intenções. Tem uma passagem que Bezerra de Menezes escreveu, que se nós pudéssemos ver no plano espiritual o colorido que sai de uma mesa de reunião na hora das irradiações, que saem cispas coloridas, e essas coisas, essas formas de pensamentos orientadas, elas são capturadas e carregadas e levadas para os ambientes onde elas se fazem necessárias, porque se eu faço vibrações positivas, são vibrações de saúde saudável, essas coisas são usadas pelos amigos espirituais, são manuseados e se transformam em alimentos espirituais para aqueles que precisam, né? Então essa questão do colorido, aos nossos olhos não é visível, mas espiritualmente é isso mesmo, né? É um colorido incrível quando essas radiações são feitas com sinceridade e que as pessoas ali na reunião se alinham àqueles desejos, reforçando como se fôssemos um dínamo, uma bateria com diferentes elementos produzindo energia positiva necessária para ajudar aquelas mentes que ainda vivem em situação de desequilíbrio. Ainda do André Luiz, isso aqui. O corpo mental projeta para o exterior uma porção energética vibrante de si mesmo, que toma uma forma determinada pela própria natureza dessas vibrações. Se a gente olhar, o próprio perispírito é criação desse corpo mental. E a gente sabe que as construções espirituais são todas, né, efeitos de vibrações mentais. A roupa espiritual é a mente que cria e forja, né? Dessa maneira temos uma forma de pensamento pura e simples, uma entidade vivente de uma atividade intensa criada por uma ideia que lhe deu nascimento. Formas de pensamento são causadas pelo pensamento atuante que gera uma forma. Essa forma passa a ser uma energia acoplada ao campo energético. Quando combinadas com a projeção das emoções interiores, tendem a se potencializar e se vitalizar como entidades pensantes. Isso é do Bruno Gimenez. Eu tirei um artigo dele na internet que eu achei muito interessante. Ele fala sobre entendendo as formas de pensamentos. Ele continua falando disso aqui. O corpo emocional, ou aura, aquele ovoide que a gente viu, é constituído de uma matéria mais densa, peculiar ao homem, de pouca evolução espiritual, de baixo nível de consciência, ainda viciado nas paixões mundanas, nos sentimentos animalizados e egoístas. Ou seja, cada um de nós vai ter uma cor própria. Então, aqueles de pouca evolução vão ter uma aura muito densa, né? Muito escura, muito cinzenta, muito materializada, né? À medida que a evolução espiritual e o altruísmo vai fazendo parte da essência dessa pessoa, seu corpo emocional refina-se e clarifica-se dos tons sombrios característicos dos desejos primitivos e das paixões terrenas. Nós vamos tirando esses desejos primitivos e essas paixões terrenas da nossa mente. As consequências, nesse caso, é que as nuances escurecidas se dissipam, manifestando elevação de consciência.
A gente se reportando também lá as coisas do André Luiz, na literatura espírita, a gente vê que os passes magnéticos, né, atraem, retiram muitas vezes formas escuras, que são tiradas dos nossos órgãos. Na realidade, está no perispírito, em volta dos nossos órgãos, do fígado, do intestino, do pâncreas, da região do sexo. Essas coisas são retiradas, são extraídas, atraídas por magnetização, né, e que aliviam, porque aquelas coisas são criações mentais, né, que aglutinam matéria. Matéria essa que serve de alimento, de pasto, para entidades menos evoluídas. 3 princípios gerais governam a produção de todas as formas de pensamentos. A qualidade dos pensamentos determina a sua cor. A natureza dos pensamentos determina a sua forma. A precisão dos pensamentos determina a nitidez dos seus contornos. Porque pensamentos confusos, desencontrados, não têm formas estruturadas, né? São formas confusas. Cada pensamento bem definido produz um duplo efeito: uma vibrante radiação e uma forma suscetível de flutuar pelo espaço. Daí no filme dizer que nós estamos ligados ao cosmos. E aquilo que nós colocarmos para o cosmos, receberemos de volta pelo princípio da ação e relação. Ok. Então, eu acho que de pensamento a gente já entendeu tudo. Que nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, que nós estamos criando o tempo inteiro, e que nós somos capazes de obter aquilo que nós estamos pensando. E muitas vezes aquilo que estamos pensando não é o melhor para nós, né? E aí é que o problema começa. Então, a necessidade de reprogramação, quer dizer, reprogramar como? Quer dizer, como é que eu vou me policiar? Como é que eu vou identificar o que é melhor para mim? Como é que eu vou entender essa lei de causa e efeito? Entender a minha natureza, as minhas necessidades? Eu preciso criar um programa novo para a minha vida, né? E aí é que alguns memes nos ajudam, né? E um deles é o Espiritismo. Eleva? A música ajuda, não é? Por que a música ajuda? Uma boa pergunta. Por que eu leio palavras e boto fundo musical e a música ajuda? Por quê?
Sintonia. É disso que nós estamos falando, vibração, ondas, vibração. Eu sintonizo, eu jogo aquilo que eu estou lendo dentro daquela onda sonora e capturo de volta, né? Me estimula a perceber aquilo, a receber aquilo. Bom, aqui estou eu com o martelinho na mão, cheio de dúvidas, cheio de modelos mentais, com a minha consciência individual. Nesse mundo de provas e expiações, tenho necessidades que influenciam os meus pensamentos, né? Dizem que a necessidade é o fator gerador de todas as coisas, diz lá o Maslow, né? Tenho estímulos de toda a ordem que provém dos mais diversos pontos, todo tipo de memes à minha disposição, fontes de informação, informação cultural que nos influenciam. Tem toda a consciência coletiva com seus padrões, né? Me desafiando a me enquadrar muitas vezes dentro de determinados padrões que nem sempre se alinham com aquilo que eu acho que deve ser o melhor para mim. Então, com esses estímulos todos que eu recebo, eu tenho que pensar, e sempre estarei pensando, porque o meu pensamento é contínuo, e pelo processamento de todos esses estímulos eu tenho que sentir. Esse sentimento, na realidade, são os meus padrões adotados, que servem como referência para aquilo que eu estou percebendo fora de mim. E tenho que agir. Pensar, sentir, agir. O resultado pode ser bom, pode ser ruim, pode haver felicidade, tristeza, alegria, dor, sofrimento. É através disso que a gente aprende, né? Como a felicidade não é deste mundo, porque ainda estamos aprendendo através das nossas provas e das nossas expiações, elas servem para que a gente reavalie, na realidade, o que nos serve, o que nos basta, né? E se eu falo de reprogramação, essa reprogramação exige de mim que eu faça uma introspecção. Quem eu sou, o que eu quero. Esse autoconhecimento ele é necessário. Perceber a minha autotranscendência é necessário. Perceber o que é isso. Porque a gente pensa, mas não consegue pensar o que é pensamento na realidade. Porque a gente simplesmente pensa, cria o tempo inteiro. Então, essa reprogramação, ela tem que partir do autoconhecimento, né? Eu tenho que saber quem eu sou. Conhece-te a ti mesmo. Se eu desejo melhorar, eu preciso saber como eu estou, qual o meu status hoje, o meu estado. E a partir desse autoconhecimento, nós vamos procurar a harmonia, o equilíbrio e a paz interior. Harmonia e equilíbrio são ondas suaves, harmônicas, como essa música, que nos agradam. Desarmonia, né? São sons espirituais que nos desequilibram, nos desestruturam, né? E as nossas formas de pensamento são totalmente desencontradas, desconexas. Eu preciso dessa harmonia, eu preciso desse equilíbrio, eu preciso daquela paz que Jesus disse que deixava para nós. Não era a paz do mundo, mas era a paz de espírito, né? Todos nós temos esse impulso irresistível pela melhoria. Mesmo o pior dos homens, o pior das criaturas, tem esse impulso irresistível, porque isso está na lei. A evolução é inexorável. Todos vamos evoluir. Alguns mais lentamente, outros mais rapidamente, mas essa evolução é inexorável, né? Então, esse impulso irresistível pela melhoria de si mesmo leva o homem a reprogramar seus valores, seus modelos mentais, buscando encontrar a divindade que habita dentro dele. Vós sois deuses. Não somos nós que estamos dizendo isso, né? Jesus repetiu essas coisas, está lá no Evangelho de João.
Então precisamos mergulhar para dentro de nós próprios, sem nos escondermos de nós próprios, sem justificar, né, a razão das nossas falhas ou dos nossos fracassos. Conseguir ver a nós próprios do jeito que realmente somos e não aquilo que dizemos ser. Essa introspecção nos leva a um autoconhecimento e nós passamos a perceber o que nos é necessário, o quanto eu ainda tenho que caminhar. Não sei se vocês perceberam, uma das coisas que nós colocamos aqui, é que mesmo as coisas ruins, os pensamentos ruins, eles podem ser alterados se eu pensar a mesma coisa com foco no positivo. Porque o positivo é construtivo, o negativo é destrutivo. Um exemplo mais simples é aquele de pessoas que dizem, a coisa vai mal, está ruim, não, e fica, reclama da vida, e o outro fala, e vai ficar pior. Ele, meu Deus, céu, e não faz mais nada. Não faz mais nada. E aí você começa a ver, cada coisa errada que você vê reforça aquela coisa negativa, e aí você se inercia, se paralisa. Ora, se a coisa vai mal, olha a nossa oportunidade. Olha quanta coisa nós podemos fazer. Vejam como a mesma causa pode gerar dois pensamentos, um bastante sombrio e o outro bastante vibrante e colorido. Não é? Então esse autoconhecimento nos tira da ilusão de nós mesmos, né? E nós passamos a saber aquilo que realmente somos e exercitar essa visão positiva do mundo, mesmo diante das adversidades, né? Porque somos filhos do mesmo Deus, somos criaturas, a nossa natureza transcende aquilo que parece ser hoje. Com essa introspecção, com esse autoconhecimento, né, a percepção da nossa autotranscendência, nós podemos identificar o que somos, isso é, qual é a minha natureza real, de fato, e quem eu sou, qual é a minha individualidade. Em função disso, nós podemos verificar quais as nossas necessidades, portanto, o que motiva o nosso caminhar, já que a necessidade é o fator gerador de todas as coisas. Qual a minha motivação, o que eu necessito? Como vencer a mim mesmo? Qual o meu desafio? Aceitar a vida como desafio é bom, não é? Porque a vida deixa de ser um fardo, passa a ser um caminho que vai sendo construído. E como a felicidade não é um ponto de chegada, e sim um processo, nós vamos vencendo esse desafio e nos sentir sempre felizes. Felizes por estarmos vivendo, felizes porque estamos construindo, felizes porque fazemos parte desse universo, felizes porque somos filhos de Deus, felizes porque temos a oportunidade numa encarnação de caminhar um pouco mais no sentido da nossa evolução espiritual. E aí, eu preciso saber como atingir essa perfeição moral, quer dizer, quais os meus caminhos, porque se eu tenho desafios, eu tenho que escolher os caminhos. Do ponto de vista de planejamento estratégico, eu diria assim, quais as minhas estratégias que vão me levar de onde eu estou agora para onde eu quero chegar, porque é planejar estrategicamente a nossa vida, não é verdade? Não esquecendo de que nós somos deuses. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação.
O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Emmanuel. E aqui está o nosso guia, o nosso consolador. O Espiritismo é um memeplexo, é um meme complexo, é uma doutrina, né, com tudo aquilo que precisamos para entender o que somos, para onde vamos, né, o que precisamos. Esse é um conjunto de memes, e que independe de nós, está aí disponível, graças a Deus, cada vez mais disponível, né? E o que o Espiritismo nos diz e que nos ajuda nessa reprogramação, nessa busca incessante de vencer a nós próprios? Vencer a nós próprios, né? A gente vence o mundo quando vence a nós próprios, aí a gente vence o mundo. O Espiritismo diz que nós temos uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, temos um espírito que encarnado se chama alma e que estamos em progresso e evolução. Isso é que ele diz. Do ponto de vista dessa força criadora, dessa inteligência suprema, recebemos dele aquilo que é natural através de uma lei e que está em a natureza. A alma tem que se alinhar a essa lei. Para isso, tem o livre-arbítrio, liberdade de escolha, liberdade de pensamento, né? Vive mergulhado numa relação de causa e efeito. E é através dessa relação de causa e efeito que ele aprende, quando as consequências das suas escolhas não são as que ele desejava. Vive, portanto, provas e muitas vezes expiações, consequências do fracasso em provas anteriores. Essas coisas nos fazem aprender. E na medida que aprendemos os valores essenciais, nós progredimos. Nos tornamos homens de bem e puros de coração. Isso é o que esse memeplexo nos ensina e nos convida a reprogramar, né? Se eu vou reprogramar, o que eu vou reprogramar? Os meus valores. Amor, caridade, justiça, minha transcendência. E aí, na minha relação com o coletivo, eu preciso desenvolver alguns valores, o valor do ser espírita. Brandura, indulgência, perdão, respeito, empatia, convivencialidade, alteridade, serviço, e vai por aí. E na minha relação comigo mesmo, no meu individual, eu preciso desenvolver outros valores, aprender outros valores. Humildade, resignação, coragem, fé raciocinada, esperança, determinação, autoconhecimento, autoaceitação. Essa é a reprogramação que nós precisamos desenvolver. Só isso. Nada além disso. Amor, justiça, caridade. A última mensagem, muita paz para todos nós, é o que eu desejo. Podemos agora fazer as perguntas ao nosso companheiro, e eu gostaria de abrir aqui as perguntas, tá bom? É porque você passou um quadro aí muito interessante a respeito de nós assumirmos a nossa vida, né? E tentarmos ir melhorando a nossa vida, né?
No entanto, existe uma música popular muito em moda e que acho que está ficando quase como um meme, porque está sendo cantado durante todo o tempo. É o Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós estamos de acordo com isso? Vamos lá. Então, isso aí é de quem não está muito preocupado com si próprio, né? Isso aí é que está vivendo ao Deus dará, como se diz, né? Se a gente deixar a vida da gente levar, a gente não constrói o nosso caminho, não há construção. Eu passo pela vida e não vejo alguma coisa que eu tenha feito, ela vai me levando. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou ali. Isso está na contramão daquela evolução que é inexorável. Ninguém, a gente pode passar um tempo assim, mas mais adiante a gente começa a se questionar o que isso tudo gerou. Quando a gente percebe que ao longo de uma existência a gente não deixou nada de positivo, que a gente sai do mesmo jeitinho que entrou, não agregou valor a nada, a preocupação começa a bater. Aí a gente começa a querer correr, né? Tentar fazer em pouco tempo aquilo que não fez ao longo de uma existência inteira, né? Porque tem muita gente que diz assim: César, ainda tenho muito tempo, deixa eu aproveitar a vida, depois eu me preocupo com essas coisas aí. Mas na realidade a gente sabe que não é assim, né? Nós temos esse impulso irresistível pela melhoria de nós próprios, todos temos, sem exceção. Pode ser que a gente não dê ouvidos a esse Deus interior que fala a nossa consciência, que a gente afoga ele para não ouvir, mas ele está ali presente e está falando. Chega um dia que a gente escuta, César, não tem como, né? Às vezes é aquele negócio, por amor ou pela dor, né? Às vezes a dor. E quando a gente começa a avaliar por que todas essas coisas, e a gente começa a perceber que, de fato, nós somos os construtores do nosso caminho, em termos de planejamento, a gente diz assim, ó, uma ausência de planejamento é um mau planejamento. Se eu não planejei, é um mau planejamento. Não, mas eu não fiz plano. Foi um mau planejamento. Eu não planejei minha vida, não pensei nela, não estabeleci objetivos, eu não identifiquei valores essenciais. Então você fez um mau planejamento. Não planejar é planejar mal, né? Então esse que bota a vida, deixa a vida me levar, esse é um mau planejamento de vida. Eu também me lembrei de uma outra história interessante. Quando eu era criança, a gente aprendia uma poesia que referia-se a um rapaz que se colocou na frente do espelho, que você citou a questão do espelho que devolve, né? Então me lembrei do Tertuliano Frívolo Peralta, que fora um paspalhão de dele, o pessoal mais antigo conhece disso. Se colocou na frente do espelho e disse assim: você é alto, é forte, é bonito, né? O que te falta mais na vida? Aí o espelho respondeu: juízo, meu filho, o que te falta é juízo. É mais ou menos essa questão da tomada de decisão correta, né? Conduzir a vida ajuizadamente. Vamos ver outras questões. Seria uma tentativa de explorar o Cerqueira, né? Quando ele vem aqui, de aproveitar, problematizar mais, digamos, questão aí. En passant, existe o planejar não planejando. De propósito não se planeja, é um planejamento não planejar para ver todas as consequências depois, também existe. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: às vezes você define uma determinada coisa, por exemplo, cadeira. Define uma outra coisa, mesa. Você conhece as duas coisas. E uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Então, quando a gente coloca, por exemplo, que eu entendi, né? Como que o espiritismo é o meme complexo, a gente, inclusive, tem que conhecer bem as duas coisas para poder fazer essa afirmação. Uma outra coisa que eu queria, paralelamente, colocar é o seguinte, falar uma coisa que eu devo entender alguma coisa.
Engenharia, a gente tem a teoria. A engenharia não é só a teoria, tem que ter a prática. Pelo que eu entendi aqui, no máximo que o meme contempla é informação. Só informação. Ele não vai no principal, que é a prática. E o espiritismo tem essas duas facetas. Jamais o meme complexo abrange o espiritismo. O espiritismo é muito mais. Kardec chega a colocando dentro de uma definição que o espiritismo é a ciência do infinito, que ele entende com todas as questões da humanidade, seja lá a física, a química, a sociologia, a psicologia, a astronomia, entende com todas as questões, realmente é abrangente. Então a gente querer, digamos, colocar de repente uma gota d'água, um oceano dentro de uma gota d'água, fica meio difícil. Então realmente para problematizar mesmo, a gente realmente entender as dimensões do espiritismo, que dá uma certa responsabilidade. Porque ele está na natureza. É como a gente fala, por exemplo, antigamente existia o trovão, né? Então o pessoal inventava uma opção de coisa de trovão, de raio. O que veio ali a física? Começou a desmitificar o trovão, o raio, mas continua a existir trovão, continua a existir raio, só que tem de uma outra dimensão, como a lei da natureza. Analogamente faz o espiritismo. Com relação, por exemplo, à mediunidade, a pessoa tinha um medo tremendo da mediunidade, o que era mediunidade, o espiritismo entendeu a mediunidade, está uma lei da natureza, e assim como se fez com o para-raio, com o raio, que se inventou o para-raio na física, e tirou a periculosidade do para-raio, a mediunidade também, bem equacionada, perde aquela pavor que se tinha da mediunidade. Então, realmente, como termo de responsabilidade, a dimensão do espiritismo é do infinito. É só para problematizar, para a gente pensar e agradecer muito, digamos, o Instituto por trazer essas matérias que dão para todos nós aqui ambiente para a gente refletir, pensar e principalmente agir. Então, pensamento, sentimento e ação. Ali embaixo eu estava conversando com alguém, dizia que Leon Denis, entre pensamento e vontade, priorizava, dizia que a vontade é de nível acima. Foi você, né? Aí eu dizia, olha só, como nós somos seres de pensamento contínuo, não tem como não pensar, então a gente está sempre pensando. E o conceito de vontade é intenção mais ação. Não adianta a gente ficar na intenção. Por exemplo, o espiritismo é um conjunto de informações a respeito da relação do homem com o universo, com ele mesmo, com o seu espírito, a sua natureza, né? Com a lei natural. Só que isso pode ficar só na teoria, só na intenção, se eu na realidade não conseguir trazer dessa informação alguma coisa que me faça me tornar melhor. Na realidade, o objetivo é me tornar um homem de bem. E esse homem de bem tem determinadas características. Aquele que entende bem o espiritismo e absorve aqueles seus fundamentos, ele tende a se tornar um homem de bem. Não só pela informação, né? Porque nós trazemos todos os nossos atavismos, os nossos modismos, as nossas inconsistências. E muitas vezes a gente ainda não está preparado totalmente para exercitar aquela lei natural na sua maior pureza, né? Como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é aquele que cumpre a lei natural, né, na sua maior pureza. A gente ainda não tem essa capacidade, mas já tem muita informação e não pode dizer que não viu, que não entendeu, né? Então, tem que ter intenção, mas tem que ter ação. A vontade é isso, intenção mais ação. Se não tiver intenção com ação, nada muda, né? Então vamos mais uma vez
agradecer ao nosso irmão, nosso companheiro, pela sua contribuição, que nós vimos aqui, que não apenas é tecnicamente bem elaborada, né? Não apenas em termos assim doutrinários, ajustada, equilibrada, né? Perfeita, mas também o tipo de apresentação, tem uma metodologia, tem um processo didático, né? Que facilita extraordinariamente a nossa compreensão. Me lembra bem que o Dr. Bezerra de Menezes, alguns anos atrás, através da mediunidade abençoada do nosso Divaldo Franco, nos falou dessa questão da exposição do ensino doutrinário. Nós cada vez precisamos menos daquele orador magistral, né? E precisamos mais do expositor, do instrutor, do orientador, que utiliza recursos audiovisuais. Hoje nós tivemos aqui não apenas o Data Show, mas tivemos os filmes muito bons, muito bonitos, né? A própria apresentação do PowerPoint ajustada, isso tudo faz parte desse moderno ensino do Espiritismo, que, aliás, o Instituto Cultura Espírita sempre pautou por isso. A ideia de Olinda Amorim, me lembro bem, os quais usava o quadro de giz. Antigamente não tinha os recursos, né, que nós temos hoje, usava o quadro. O professor Zé Jorge usava o quadro de maneira muito especial, né? Todos os expositores lá do início usavam o quadro de giz, depois começaram a usar flip chart, naquele papel, escrevendo coisas. Enfim, sempre é uma característica do Instituto. Hoje, que nós dispomos desses recursos, nós temos aqui o nosso Cerqueira, que utiliza isso como uma competência muito grande, e a aula, além de profunda, né, ela é agradável, né? E a gente consegue ver as cores, a maneira como a animação, enfim. Nós queremos agradecer ao nosso companheiro pela sua contribuição extraordinária, e como sempre vou pedir ao nosso presidente de honra, Dr. Jorge André, que faça o nosso encerramento. Dr. Jorge, por favor. Em primeiro lugar, queremos agradecer essa síntese maravilhosa desse monte imenso de coisas que chegam para a nossa vida, de pensamentos, de organizações, etc., que foi muito bem procedido por todos. De maneira que os nossos iniciais muito obrigados, etc. E também podemos, nessa fase final de encerramento, dizer assim: Senhor da vida, mestre amigo, mais uma vez aqui agradecemos o Instituto de Cultura Espírita, através dos teus mensageiros que nos acolhitam sempre, esse manancial fabuloso de estudos, de trabalho, de sínteses, de pesquisa que temos observado. E no dia de hoje, os companheiros que aqui tiveram, que nos trouxeram coisas interessantes, dos processos de licantropia, desses processos agora que o nosso companheiro nos trouxe, desses elementos, todos bem definidos, nós queremos agradecer mais uma vez as oportunidades que temos tido, os companheiros presentes e principalmente esse néctar imenso de amor que recebemos, qualificando os nossos passos, descedentando as nossas posições sempre coerentes nesta busca constante de paz. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, pedindo, Senhor, que possamos navegar na Tua paz, com a Tua bênção. Que assim seja.